contar pra vocês uma história bem legal. É a história da independência da nossa pátria nacional. Olá, crianças! Olá, famílias! Então hoje a tia Sirlene vai contar pra vocês a história da independência do nosso Brasil. E vamos falar também da importância do soldado, que nós comemoramos no dia 25 de agosto. O que foi a independência do nosso Brasil? O que é ser independente? Vocês são independentes? Acho que não, né? Então vem com a tia Sirlene, que a tia Sirlene vai contar para vocês e vocês já vão entender o que foi essa independência do Brasil. O que é a data 7 de setembro? 7, né? 7 de setembro. Então vamos ouvir a história e entender a independência do nosso Brasil? Vem com a tia Sirlene, vamos? Então, após o Brasil ser descoberto por Cabral, o Brasil ficou sendo dependente de Portugal. Tudo que o Brasil fazia, ele tinha que dar satisfação para Portugal. E lá em Portugal tinha um rei chamado Dom João. Dom João, fugindo dos franceses que resolveram invadir o país dele, resolveu vir para o Brasil. Vieram de navio o rei, a sua esposa e o príncipe Pedro. Chegaram ao Brasil e ficaram aqui por um tempo. Pedro gostou muito do Brasil e Pedro era muito querido por todos. Todos gostavam muito do príncipe. Só que Dom João resolveu voltar para Portugal. E aí ele deixou aqui no Brasil o seu filho Pedro. Pedro era muito querido por todos. Só que depois de um tempo, Dom João falou que Pedro, o príncipe, deveria voltar para Portugal também. Só que Pedro não queria voltar para Portugal e Pedro também não concordava que o Brasil continuasse sendo dependente de Portugal, que o Brasil continuasse sendo colônia, ou seja, tudo o Brasil tinha que mandar para Portugal, tudo o Brasil tinha que dar satisfação para Portugal. Pedro não concordava. E como todos aqui no Brasil gostavam muito de Pedro, Pedro resolveu fazer o quê? Ele pegou o seu cavalinho, chamou os seus amigos soldados e foram às margens do rio Ipiranga. Chegaram nas margens do rio Ipiranga, eles resolveram decretar a liberdade do Brasil. Ou seja, o Brasil ele não precisaria mais dar satisfação para Portugal. O Brasil seria independente. Então Pedro, junto com seus amigos soldados, chegaram às margens do rio Ipiranga. Ele pegou a sua espada, ergueu a sua espada e declarou a independência do Brasil. Ele gritou: independência ou morte. E a partir daí, o Brasil passa a ser independente. O Brasil não é mais obrigado a dar satisfações a Portugal. O Brasil ele se torna um país livre. Então, o que é ser livre, crianças? Vocês aí são livres? Não, vocês não são livres. Vocês são independentes? Vocês não são independentes. Quando nós somos independentes? Nós somos independentes quando nós temos 18 anos. Quando nós temos 18 anos, aí nós somos independentes. Só que nem sempre nós podemos ser livres também, né? Porque às vezes a gente continua morando com o papai e a mamãe. Então nós precisamos continuar dando satisfação para o papai e para a mamãe. Então isso é ser independente, é ser livre. É quando o país ou quando vocês já são responsáveis pelas próprias ações de vocês. Hoje o nosso Brasil, ele é livre, ele é independente. E por que do soldado que a tia Sirlene falou para vocês que nós íamos falar sobre o soldado? O soldado ele fez o quê? Ele foi junto com o príncipe, ele foi junto com Dom Pedro, que virou Dom Pedro, para proclamar a independência do Brasil. Então o nosso Brasil, ele é muito grande, ele é enorme e ele precisa de pessoas para cuidar dele. E quem são essas pessoas que cuidam do nosso Brasil? Além de nós, né, que precisamos cuidar do Brasil. São os soldados. Nós temos soldados
nas matas, nós temos soldados nos rios, nós temos soldados nas cidades, nós temos soldados nas estradas. Então, nós temos muitos soldados que ajudam a defender e a proteger o nosso Brasil. Então, estamos na Semana da Independência do nosso Brasil. A semana onde o nosso Brasil ele se tornou livre de Portugal, graças a Pedro, ao príncipe Pedro. E graças aos nossos soldados, que ajudam a defender e a proteger o nosso Brasil. Um feliz 7 de setembro para todos vocês!